Fala pessoal, tudo bem? Prazer, eu me chamo Felipe Silva Avelino, sou doutorando pelo programa PPG-HDL da USP, né? E venho apresentar aqui um pedacinho da minha tese para concluir a disciplina de Justiça Epistêmica, apresentar um trecho para vocês, compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência aí na área da pesquisa. Tá? O título da minha tese é Vozes e Memórias, na construção da identidade, um encontro interdisciplinar entre história social e estudos da experiência subjetiva. E estou sob a orientação do professor Arthur Matucci, né, que conduziu brilhantemente a disciplina com a gente durante esse semestre de 2026. Bom, um pouquinho da minha trajetória, né? Quem é o Felipe? Eu sou professor da rede pública já há 22 anos, tanto na educação básica quanto no ensino técnico. Um pouco antes, né, de começar a carreira de professor, eu fui educador social na região de São Mateus, que é a região onde eu moro, aqui na zona leste de São Paulo, e também no centro de São Paulo, na casa do saudoso, na instituição criada pelo saudoso Padre Batista, uma das maiores vozes negras da cidade de São Paulo, que fica aqui minha sugestão para pesquisa. Foi um militante, um padre atuante, que lutou especialmente contra a desigualdade social, né? Ele é uma das vozes da militância negra ainda hoje, embora já não tão conhecido, né? E a importância do resgate do Padre Batista, porque ele foi uma das vozes, como eu disse, daqueles que não tinham voz. Década de 70 e década de 80, especialmente os engraxates, né? A população central ali de São Paulo, e foi por lá que ele começou o seu trabalho. E eu cheguei até a casa do Padre Batista porque eu tive uma formação, tanto religiosa quanto política, na minha visão, muito forte em uma comunidade eclesial de base, né, uma das CEPs. Eu participei e militei por muitos anos na CEP Dom Oscar Romero, hoje Santo Oscar Romero, que foi e é uma referência da militância de esquerda da América Latina. Né, também, assim como o Padre Batista, uma voz latino-americana de El Salvador, que lutou contra injustiças sociais num período onde as pessoas não lutavam. Lembrando, né, que a década de 80, 70 e 80, praticamente toda a América Latina ainda tomada por ditaduras militares. E foi lá que grandes referências vieram à minha vida, além do Padre Batista de Oscar Romero, como irmã dele Fabres, uma das pessoas que ainda hoje militam pelos mais desfavorecidos, especialmente no centro de São Paulo, mantendo a atuação que o Padre Batista tinha, e Margarida Maria Alves pela sua simplicidade na militância. Sempre foi uma forte figura na minha vida. Tá? Por isso, entendo que minha trajetória é marcada como pauta da justiça epistêmica pela valorização da educação pública, né, universal e gratuita para todos, e da valorização da diversidade do pensamento, que é um dos pontos básicos que futuramente espero poder compartilhar com vocês. Bom, e aí eu começo com uma frase da Bell, né, que a luta para acabar com a opressão deve incluir o reconhecimento e a valorização das vozes marginalizadas. Não tem como a gente manter o nosso cotidiano se a gente não olhar para o lado, para o nosso próximo. Né? E quando eu trago essa fala da Bell, é porque ela é um dos pilares da minha tese. Eu coloco três como pilar: Bell Hooks, Ailton Krenak e Eduardo Galeano. Inclusive, convido todos para minha qualificação dia 25 de junho, tá bom? Às 14 horas, na Casa da Cultura Japonesa. Estão todos convidados. Onde a minha tese se encontra com a justiça epistêmica, né? Eu gosto de trazer a Miranda Frickler para fazer exatamente o contraponto da ideia que ela traz, né? Quando ela pauta a injustiça epistêmica, né? Este é o ponto básico da discussão, porque eu vou trazer vozes desconsideradas e que não são levadas a sério por preconceito social, por questão étnica, por questão de gênero. Então, eu entendo que a minha pauta e os meus estudos caem muito forte nas ideias dessa filósofa britânica. E também por conter palavras e recursos que não são compreendidos como experiência. Eu vou dar um exemplo. Tá? Muitas vezes, nas aulas de história, quando a gente discute fatos históricos, nós olhamos na perspectiva do colonizador, né? Daquele que comanda, daquele que tem voz. E poucas vezes consideramos os que não têm voz. Né? Então, essa experiência em si das pessoas consideradas pela sociedade, né, como aqueles que não têm a voz, é um dos pontos básicos do meu trabalho. E aí, né, como eu disse para vocês, o texto se pauta em memória, memória de pessoas, de identidades, de histórias, na cidade de São Paulo.
que é o ponto de partida desse estudo. Então, eu vou investigar como histórias de resistência e de experiência, especialmente de pessoas negras no contexto urbano, articulam a produção do conhecimento. E como metodologia para esse trabalho, eu uso tanto a oralidade, tá, que é um dos pontos básicos, é um pilar desse trabalho, a integração das memórias coletivas e pessoais, aquela conversa de família que a gente tem no domingo, depois do almoço, ou no momento de encontro de Natal, conversas que a gente escutava dos mais velhos, né, e que a gente acabava tendo como uma conversa familiar, mas que na verdade ela tem um conceito histórico muito amplo, e o foco central é compreender essa dinâmica identitária dentro do território. Né, trazendo um pouco para o lado da geografia, esse processo de exclusão dentro do território, ele tem uma delimitação e ele tem, obviamente, um objetivo geral daquele que nos controla, né? E, como pauta ou como base, entendo que o estudo ético e político sobre cada caso contado, que infelizmente não tenho tempo aqui de compartilhar todos com vocês, mas ficou o convite lá da minha qualificação. Bom, quando a gente fala de representações étnicas, né, eu trago São Paulo como espaço porque São Paulo é a cidade de todos. Ao mesmo tempo que é a cidade de todos, é a cidade de ninguém. Né? A cidade que tantas pessoas constroem suas histórias e trajetórias e que muitas vezes são apagadas. Especialmente quando a gente olha, né, a história oficial que coloca São Paulo a cidade dos migrantes, né? E esquece daqueles que de fato estão no dia a dia. Quem mora na periferia sabe, ao olhar seu vizinho, ao olhar seus colegas, ao olhar as pessoas do ônibus, não é? Que os rostos, né, que formam a cidade são diversos e que, portanto, há e existem desigualdades que são apagadas. E a demanda por reparação, que é um ponto básico, inclusive, né, no conceito da injustiça epistêmica da Miranda, é investigar ações e políticas que buscam reparar essas injustiças, especialmente racial, por meio de iniciativas culturais e educacionais, memórias voltadas à valorização da população negra. E eu trago essa imagem, para quem não está conseguindo identificar, são 5 personagens que foram aí homenageados nas 2 últimas gestões de pessoas negras da cidade de São Paulo. Tem ao centro, né, Deolinda Madre, que está hoje na Praça da Liberdade, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas os outros também são figuras importantes, negras, que viveram ou não na cidade de São Paulo, mas que foram homenageadas pela própria prefeitura. Bom, para poder começar, a gente vai voltar daquela primeira pergunta que todos nós já fizemos na vida, né? Quem sou eu? E eu trouxe aqui para compartilhar um trechinho bem curtinho da música do Palavra Cantada. Vamos ouvir um pedaço comigo? Perguntei pra minha mãe, mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas que sua mãe, que é minha avó, era filha de um gaúcho que gostava de churrasco e andava de bombacho e trabalhava no rancho. E um dia bem cedinho foi caçar atrás do morro, quando ouviu alguém gritando: socorro, socorro! Era uma voz de mulher. Então o meu bisavô, um gaúcho destemido, foi correndo, galopando, imaginando o inimigo. E chegando num ranchinho, já entrou de supetão, derrubando tudo em volta com o seu facão na mão. Para o alívio da donzela que apontava estupefata para um saco de batata onde havia uma barata. E ele então se apaixonou. E a música, para continuidade, para quem não teve oportunidade de ouvir, né, ela vai falar da formação do ser que canta, né? Por isso que o título é Eu. Então, para começar essa tese, eu parti da minha própria experiência, né? Tanto como professor, tanto quanto pesquisador. E quando, em sala de aula, eu faço essa reflexão com os meus alunos, educandos ali, né? Quem somos, de onde viemos, boa parte não conhece as suas origens. Aqui o Palavra Cantada brinca um pouco com histórias que vai ser, obviamente eu convido vocês a terminar e de ouvir depois com tranquilidade, mas com histórias do dia a
dia, né? Histórias que a gente acaba ouvindo e que a gente acaba, às vezes, não considerando, mas são essas histórias que nos formaram, né? Que formou a nossa identidade. Bom, como eu disse, Deolinda Madre, aqui representada, né, nessa estátua que está, nessa imagem que está na Praça da Liberdade, ela é uma grande mensageira do movimento negro da cidade de São Paulo. Então, para quem não conhece, ela foi uma das fundadoras da escola de samba Unidos do Lava Pés. Ela não foi mãe biológica, mas ela teve 40 afilhados, e são esses afilhados ou os filhos dos afilhados que mantêm ainda hoje viva a identidade dessa grande líder negra e que está na Praça da Liberdade não simplesmente porque encontraram um local lá para ela. Para quem não conhece a história da cidade de São Paulo, a Praça da Liberdade e todo o seu entorno era um grande cemitério. Tá? Era uma região onde pessoas negras que não obedeciam ao regime, elas eram enforcadas e mortas e lá seus corpos eram jogados, tanto pessoas negras quanto pessoas indígenas. Então há uma identidade muito forte da liberdade com o movimento negro, que é um assunto que a gente pode discutir com certeza em outro momento. E quando eu falo de apagamento, eu estou falando disso aqui, ó. Né? Para quem aí não está conseguindo ver e identificar a imagem, é a mesma representação da Deolinda Madre, ou Madrinha Eunice, tá? E aqui um palco montado pela própria Prefeitura de São Paulo para fazer uma homenagem geek, a uma semana geek que ocorreu na Praça da Liberdade, onde a estátua incomodava aqueles que lá estavam, então eles jogaram literalmente o palco para cima da Deolinda e a apagaram. Né? E esse apagamento, infelizmente, não ficou só com ela, ele também é com as nossas histórias. Bom, como o nosso tempo é um pouco curto, eu prefiro trazer aqui um dos casos que eu relato na minha tese, que é o título O Cemitério. Né? Eu moro na região leste aqui de São Paulo. Para quem não conhece, essa é a porta de entrada do cemitério da Vila Formosa, o maior cemitério da América Latina. E eu trago uma pequena poesia composta, né, num dos momentos que eu escrevia sobre essa passagem dessa história familiar, onde eu digo o seguinte: meu avô não disse palavra. O silêncio chegou antes, trópego, tenso. Depois a perna se ergueu e a lata voou. Né? Eu relato a fundação ou a inauguração, perdão, do cemitério, trazendo um pouco da história familiar. Minha avó Benedita e seus netos, né, seus filhos, perdão, uma dos quais a minha mãe, que neste momento, um pouquinho antes na inauguração do cemitério, pegavam ferro, pegavam latas, pegavam jornais, né, pegavam entulhos dentro do cemitério, era uma forma de criar uma renda, e meu avô, que não tinha uma única família, mas diversas famílias, quando aparecia, ele gerava esse tumulto, né? Ele era violento, ele era agressivo, ele era um homem que infelizmente ele era alcoólatra, então a opressão que ele tinha sobre minha avó e sobre os filhos, né, foram relatadas e contadas por minhas tias, pela minha própria mãe, e essas histórias eu relato no título da tese O Cemitério. Bom, eu revelo ali fortemente a exclusão social, especialmente no início dos anos 50, né, na zona leste de São Paulo, que é marcada pelo abandono e pela desigualdade. Pessoal, a população da Zona Leste ainda hoje é a maior população da cidade de São Paulo, são quase 4 milhões de pessoas, é uma população maior do que a população do Uruguai, tá? Eu apresento os contrastes entre a ideia do cemitério, quem será o primeiro a ser enterrado, com a ideia da precariedade da população. E claro, não tem como não falar da questão da fome, né, e a ausência de qualquer política pública que pudesse trazer algum tipo de alento a essas famílias. Dentro desse ponto, entendo que há uma investigação de memória, há uma investigação de identidade. As narrativas individuais, que até então são familiares, são transformadas em coletivas. E aí a gente começa a fazer uma experiência do tipo, por que as pessoas passavam fome? Por que o alcoolismo era tão forte em famílias, especialmente de pessoas operárias ou de baixa classe, né? Entre aspas, baixa classe, mas é a forma e a expressão como se dizia da época. O enfoque que eu trago é da exclusão, do reconhecimento e também, obviamente, da resistência social. Bom, por que é um estudo interdisciplinar e por que da defesa da interdisciplinariedade, né? Porque eu abordo história, sociologia, filosofia, estudos culturais, todos nesse trabalho. E a valorização da diversidade, tanto cultural quanto da justiça como meio de transformação social. Devido ao tempo, não quero
estender, né? Eu gostaria de apresentar para vocês um material criado pela Google, isso já faz algum tempo, mas que transforma ou transmite a importância da ancestralidade como meio básico. Vamos ver comigo para a gente fechar esse trabalho agora? Apesar de todos os esforços dos colonizadores, em apagar uma memória ancestral do povo colonizado, vestígios explodem. A força da ancestralidade é muito maior do que se acredita. A cultura negra, onde quer que ela se manifeste, ela é patrimônio dos negros de qualquer lugar. Se você não lutar pela sua condição, você vai ser engolido por todos os lados. Então, aos poucos, essas outras coisas começaram a fazer sentido. Então, eu sei quem eu sou nisso tudo. Eu tive que lutar muito pela minha negritude. Eu entendo a ancestralidade como o patrimônio cultural produzido por africanos e sua diáspora em todos os continentes. Essa diáspora negra dispersa, né? Produz cultura, produz resistências que se expressam em diferentes áreas de conhecimento e de expressão humana. Ancestralidade é agora. Ouvir ainda é uma boa ferramenta. A visita da desgraça, ela veio quando eu tinha uns 7 anos. E eu me acidentei em casa nesse dia. Minha mãe me pegou no braço, meu pai chegou. Ela falou, só toma e leva pro pronto-socorro. E quando a gente chegou lá, eu fui atendido de um jeito muito maravilhoso. Em 40 minutos estava resolvido, mas eu só vi meu pai depois de 2h30. Chamaram a polícia para o meu pai, ele foi detido. E até explicar e provar que meu pai era meu pai, porque falaram que um mau homem tinha levado uma criança que estava em cativeiro. Então minha mãe teve que vir com os documentos, certidão de nascimento e um monte de coisa minha para provar que meu pai é meu pai. E foi ali que eu percebi que a sociedade falou para mim que meu pai era diferente, que até então ele é meu pai. Durante muito tempo, tudo que era relacionado à nossa raça, cabelo, lábios, nariz, cor, aquilo que é desvalorizado, isso foi passado para o nosso povo também. A gente também exerce o racismo estrutural. A minha mãe, ela fazia questão de delimitar as raças dentro de casa. Ela falava, eu sou preta, você não é. Eu falava, eu sou o quê? Ela, você é mulato. E o mulato é o quê? Mulato não é preto. Teu pai é branco. Porque na visão da minha mãe, ser negro era muito doloroso. Que ser pôr um filho preto no mundo é pôr para sofrer. Então, nós temos uma reação que, diante desse cenário, é heróica. Uma resistência que é heróica. É que eu vejo um movimento crescente e que não volta mais. Que é essa do empoderamento negro. E o agora, o presente, é de uma juventude negra que está se apresentando com beleza, com talento, com orgulho, entendeu? Então isso me anima. Eu me sinto orgulhoso dos retintos me darem essa autoridade de falar em nome deles muitas vezes. O Brasil, ele ainda vai ser a ponta de lança do pensamento negro no mundo, cara. Eu acredito nisso. Independente do nosso querer, a ancestralidade habita em nós. Uma força ancestral nos acompanha em todo. Finalizo, portanto, né, com a própria voz da Conceição Evaristo, dizendo da importância da ancestralidade e que o resgate da ancestralidade é da voz àqueles que vieram antes de nós. Muito obrigado pela atenção, espero que, né, o trabalho tenha sido compreendido por todos e espero um novo momento, convidando novamente para o dia 25/6. Um abraço forte, pessoal.